Esses dias eu fiz um post no meu Instagram e eu nunca tinha tido quantos compartilhamentos, tantos testemunhos, tantas mensagens inbox, tantos comentários. Meu Deus, e foi um texto que eu escrevi em meados de janeiro. Eu estava de férias, pensando na nova estação, no que Deus tinha para mim nesse novo ano, para nós como igreja, e no entendimento de que de tempos em tempos o Senhor nos faz conectar com novas pessoas e nos desconectar de outras também. Você sabe que esse é o tema que eu gosto de falar muito, e eu quero começar lendo esse texto para vocês, porque ele é o ponto de partida para aquilo que eu vou ministrar hoje. O lugar mais difícil de ser promovido é entre aqueles que te conhecem. Nem todo mundo vai gostar de ver você andar em um novo nível. O preço da promoção será a desconexão com muitas pessoas que não estão preparadas para aquilo que Deus está fazendo na nova estação da sua vida. A promoção, a nova porção, vai dar a você, vai dar acesso a pessoas que irão receber do que você carrega com alegria, mas também desconectará você de quem consegue ver você no dia da luta, mas não tolera ver você dar a volta por cima. Existem pessoas que têm acesso ilimitado à sua vida e elas não terão mais agora. Há um novo nível de graça, um novo nível de unção. E a visão que Deus colocou na sua vida vai fechar o acesso para algumas pessoas. É tempo de rever as mesas que você tem se assentado. Algumas, Jesus está restaurando na sua vida. Outras, Ele precisa virar. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado na sua vida, independente do custo. Esse é o preço da nova estação. Quantas querem viver a nova estação no Senhor? Quando Deus me levou a escrever o livro Conexões que Mudam Destinos, eu entendi claramente que pessoas são portas. Como diz o salmista, né? Levantai as portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Pessoas são portas na nossa vida, e através da conexão, Deus nos fez seres relacionais. Nós podemos adentrar no eixo do propósito de Deus, ou podemos nos distanciar daquilo que Deus tem para nós. Hoje, existe uma mensagem muito humanista sendo pregada em muitas igrejas. Uma mensagem que coloca o desejo do homem no centro. Uma mensagem que diz assim: todo mundo te persegue, todo mundo, você é vítima de todo mundo. Já ouviu aquela história de as pessoas tóxicas? Todo mundo é tóxico, menos você. Interessante isso, né? Parece que você é o perseguido, a perseguida da vez. Há sempre um projeto arquitetado contra você. Não é sobre isso que eu vou ministrar essa noite. Eu preciso deixar isso muito claro. Mas a mensagem que eu quero trazer essa noite: desconexão. A dor da desconexão. E eu acredito que é uma reflexão profunda que vai nos posicionar para aquilo que Deus tem para nós enquanto mulheres de Deus, porque eu entendo que o chamado do Senhor para nós é para que a gente viva de maneira mais profunda nele. E antes de eu meditar em alguns textos com você, eu quero lembrar de algumas mesas que tem por aí. E você tem que fazer as escolhas das mesas que você precisa se assentar, insistir em permanecer, porque são alianças e você não pode deixar, ainda que elas te confrontem, ainda que essas mesas tragam um desconforto para você, mas elas são pessoas que são vozes de destino para você, e as mesas que você vai precisar se levantar e deixar. Eu separei aqui algumas mesas para que a gente entenda a diferença. Primeira delas, a mesa dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Durante muito tempo eu li esse texto e eu achei que a Bíblia estava se referindo a uma categoria de pessoas tóxicas, ruins. Os escarnecedores. E certa vez Fred estava viajando e ele estava sentado, ele me contou essa história, eu não estava junto com ele. Ele estava sentado numa mesa muito grande, com muitos pastores, líderes de igreja. De repente a conversa foi para um caminho muito ruim, muito maledicente.
E um dos pastores, o pastor mais antigo, cabecinha branca, já depois dos seus 80 anos, levantou-se da mesa e disse: meus filhos, vocês sabem o que faz uma mesa dos escarnecedores? E eles perguntaram: o que, pastor? Eles ficaram constrangidos, todos os pastores. Ele disse: não é o tipo de pessoa que está sentado na mesa. Afinal de contas, Jesus se assentou com pecadores, com homens e mulheres de má reputação. Mas é a conversa que acontece naquela mesa. Então, uma mesa de pessoas que não têm a categoria cristã que a gente imagina. Mas se ali houver pessoas sedentas, como Jesus sentava em mesas como na casa de Simão, ali na casa de Zaqueu, e aquelas pessoas eram transformadas. Não Jesus levantava dali impuro, mas Jesus purificava aquelas mesas com a sua presença. Essa é uma mesa santa, ainda que seja sentado pecadores, mas uma mesa de pessoas que se dizem cristãs, e ali a conversa é maledicente, a conversa é uma conversa que escarnece do outro, que maldiz, que diminui o outro. Ali é uma mesa de escarnecedores. Outro tipo de mesa na nossa vida são aquelas que precisam ser viradas. E essa é uma noite que Jesus vai virar muitas mesas aqui. Em Mateus 21, 12, 13, a Bíblia conta da história de quando Jesus foi se achegar no templo. E quando ele está chegando no templo, ali na porta do templo, eu gosto de explicar esse texto, porque muita gente interpreta ele errado. Haviam vendas de pombas, de animais para o sacrifício. Se você lê o Antigo Testamento, existiam várias formas de você ofertar a Deus, de você fazer ofertas de adoração. Na maioria das vezes era um cordeiro ali sem defeito, imaculado, que deveria ser trazido no dia da expiação. Uma vez por ano, a família subia a Jerusalém e ela levava aquele animal para que ele pudesse ser imolado, sacrificado, e o sangue daquele animal era aspergido sobre aquela família, e ali os pecados daquela família eram perdoados, já numa tipificação do que aconteceria no Novo Testamento, como o sangue do cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que naquela época já havia desigualdade social, então desde o Antigo Testamento haviam outras categorias de sacrifícios, como pombos, rolinhas, para que as famílias que não tivessem fazendas, que não tivessem outros tipos de animais, também pudessem fazer as suas ofertas. Mas a recomendação bíblica é que cada família, preste atenção, pegasse aquilo que tinha e que subisse a Jerusalém e levasse o seu próprio sacrifício. O que aconteceu? Naquela época, para facilitar, o povo vinha para Jerusalém, o famoso jeitinho. E lá na porta do templo tinham os cambistas, os vendedores, já vendendo 2 pombinhas, R$1, 3 pombinhas, R$5. Já não eram as famílias que traziam, mas eles barganhavam. Sempre tinha alguém ali para fazer um comércio na porta do templo. E quando Jesus olha que as pessoas estão fazendo de um princípio, de que cada família traga a sua oferta, o sacrifício, algo comercial, que as pessoas estão negociando os seus valores e fingindo uma vida fake de adoração só para mostrar: vim aqui uma vez por ano trazer a minha adoração em Jerusalém. Jesus tem uma ira santa e ele vira aquelas mesas. E eu preciso começar a dizer para você nessa noite, eu só estou na introdução, é que as mesas que Jesus precisa virar nas nossas vidas são aquelas mesas que negociam princípios, valores, são aquelas mesas que roubam você da centralidade em Jesus. São essas mesas que a Bíblia diz, quando Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês as transformaram num esconderijo de ladrões, num covil de salteadores. Jesus está dizendo: nós estamos com o nosso templo cheio desde aquela época, mas de pessoas que vêm para a igreja, vêm para o templo muito mais para mostrar que estão, do que de fato tem um coração de adoração, de sacrificar. E os sacrifícios que Deus quer de nós são sacrifícios de louvor, de adoração. Entenda uma coisa: frequentar a igreja, vir à igreja não vai mudar a sua história, mas é quando você diz assim: Senhor, eu estou disposta a sacrificar a minha vida, a dar a Ti o meu coração, a tudo aquilo que eu tenho, Senhor, a Te entregar de todo, me entregar de todo o coração. Essa é a mesa que o Senhor tem para você.
Existem outros tipos de mesa, que são mesas de cura e reposicionamento. E elas você precisa buscar, são conselhos, pessoas que precisam estar na sua vida para te colocar no prumo. Mesas de humildade, de submissão, são essas mesas de conselho. Lembra? Davi tinha Samuel. Samuel trazia Davi à consciência. Em muitos momentos da vida era desconfortável para Davi como rei ouvir o profeta. Mas ele humildemente se submetia, porque às vezes, minhas irmãs, a gente começa a crescer e Deus começa a fazer coisas na nossa vida e a gente simplesmente não quer mais ouvir ninguém. No dia que você chegar num ponto onde você não ouve ninguém, onde você não se submete a ninguém, onde você não escuta conselho de ninguém, algo muito errado está acontecendo com você, porque todos nós, eu como pastora preciso ter conselheiras. Eu tenho mulheres mais amadurecidas, mentoras, mulheres que estão há anos, que são para mim instrumentos de Deus. Maria tinha Isabel, Eliseu tinha Elias. A quem você tem sido fiel e aliançado? A mesa da aliança precisa ser restaurada no nosso meio. Eu lembro de João 21, 11 e 14, quando Pedro, depois de Pedro negar Jesus, ele está afastado de Jesus, ele sai, ele volta a ser pescador, e a Bíblia conta que depois da ressurreição, essa é a terceira vez que Jesus se manifesta com um corpo glorificado, depois de ter sido ressuscitado. Ele está ali, literalmente, no mesmo lugar onde um dia Pedro foi chamado. Ele está olhando Pedro lá de longe, pescando novamente, voltando atrás da última vida. E aí o que acontece? Jesus olha para ele, e ele vê Jesus de longe, ele se lança no mar. E quando Pedro vai chegando na areia, existe ali uma mesa posta com pães e peixe. A mesa da aliança. A mesa que precisa ser reposicionada na nossa vida. Sabe o que eu amo em Jesus? É que Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando a gente vagueia, a gente vai longe. E eu, como pastor, esse é um dos meus maiores desafios, é nunca me mover pela minha alma ou pela minha auto-justificativa, mas é sempre dar oportunidade para que as pessoas possam se achegar à mesa da comunhão, é manter o acesso liberado, porque um dos maiores riscos nossos, quando nós nos ofendemos, quando nós nos machucamos na vida, é o quê? A gente se blinda, a gente se fecha. A gente fecha o acesso a pessoas que Deus quer usar na nossa vida, porque a gente está magoado, porque a gente está decepcionado. E é isso que Jesus vai fazer com Pedro, quando Ele coloca ali aquela mesa posta na areia. Ele chama Pedro e Ele faz aquela pergunta clássica, as 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ah, querida, nunca abandone aqueles que Deus colocou na sua vida para conduzir você. Sabe, é lindo porque depois de restaurado, Pedro se transforma no grande apóstolo Pedro, aquele que seria usado como pilar na igreja primitiva. Mas eu quero pregar essa noite sobre alguém que, na minha opinião, foi uma das pessoas que mais enfrentou a dor da desconexão. Davi foi aquele que, quando foi recebendo o chamado e a unção do Senhor veio sobre ele, chamando a ele para como um rei, ele se conecta ao propósito de Deus, e o fato dele se conectar e abraçar o propósito de Deus imediatamente trouxe uma desconexão com muitas pessoas. Isso foi extremamente doloroso para Davi. Eu conheço poucas pessoas na Bíblia que foram tão diminuídas, humilhadas, deixadas de lado, perseguidas, mal interpretadas, como Davi foi. E mesmo assim ele permaneceu focado no propósito, a ponto de receber o título de homem segundo o coração de Deus. Se você ler os Salmos, eu estou relendo os Salmos na versão da The Passion Translation. Gente, Davi rasga o coração. Ele está ali de maneira muito vulnerável diante de Deus, falando das lutas da alma, das crises que ele enfrenta.
Mas em todo o tempo ele aprendeu que o lugar de chorar, o lugar onde ele precisava se conectar quando todas essas coisas se sucediam à vida dele, era estar aos pés do Senhor. Ele não saía desse lugar de conexão com os céus. Me escute, não importa a época que você viva ou a desconexão que você enfrente, você nunca pode se desconectar do Senhor. Você precisa buscar a presença dele todos os dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, ele respondeu, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Samuel, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: eu tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Ele era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é esse mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Uau! Nós vemos uma história aqui de um menino. Vocês já leram bastante esse texto, é um dos textos talvez mais conhecidos da Bíblia. Mas me chama muita atenção algumas coisas. Eu diria que uma das coisas que mais toca o meu coração nesse texto é o fato de Jessé ter 8 filhos e só considerar 7. É o fato do próprio pai, aquele que poderia ter promovido, aquele que poderia ter empurrado o filho para o seu destino, ser aquele que mais esconde Davi. E é justamente o único filho dos 8 que está no campo cuidando das ovelhas dele. O único filho que está ali protegendo e guardando o coração dele é o filho que é esquecido. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa noite, minha querida, é que você precisa fazer, guarda essa chave no teu coração, faça o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Faça o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Davi estava ali lutando protegendo as ovelhas do seu pai, protegendo as ovelhas dos ursos, dos leões, e nem o seu pai reconhecia. Eu acho isso tão lindo, porque ele estava fielmente conduzindo o rebanho do seu pai. Imagina se ele estivesse atrás de reconhecimento, de validação. E a minha pergunta para você nessa noite, mulher: será que você está buscando o aplauso do céu ou da terra? Talvez você diga assim: os dois, pastora.
É tão bom quando a gente tem os dois, né? Os do céu e da terra. Mas nem sempre a gente tem o aplauso, a validação e o reconhecimento da terra. E se você colocar a tua expectativa nisso, das pessoas perceberem o que você está fazendo, o seu coração, você certamente vai sair frustrada. Muita gente, mesmo na igreja, está atrás de holofote, de promoção, e muitas pessoas se ofendem e se afastam, largam mão do arado quando não recebem a recompensa logo. Existem pessoas que têm chamado de Deus e elas falam: eu fui chamado, foi Deus que me chamou. Imagina se Davi fosse aquele que está em busca de promoção. Assim que ele ouviu falar que Samuel estava na porta da cidade, ele já teria corrido para a casa do seu pai Jessé, dizendo: pai, eu ouvi falar que Samuel estará essa noite com a gente, eu posso ficar? Davi não faz isso. Ele continua fazendo exatamente aquilo que ele já vinha fazendo, com fidelidade, com lealdade, porque ele estava mais comprometido com a sua missão do que uma intenção de um projeto pessoal. Esses dias eu ouvi de um pastor: mais do que o projeto pessoal, Deus tem para você um projeto missional. O que você está buscando, minha querida? Não coloque as suas expectativas no outro, nem em mim, nem no pastor, nem em ninguém. Mesmo que aqui na igreja a gente tenha uma cultura muito forte de honra e incentivo, eu sempre, quando falo com as pessoas, é algo que eu sempre digo para tudo: obrigada, muito obrigada, eu reconheço, eu agradeço. Mas nós somos gente, em algum momento as coisas passam batido. Existem coisas que você fará, olha bem aqui para mim, existem coisas que você fará para Deus, e ninguém nunca vai saber e nem te aplaudir por isso. Você vai continuar fazendo? Você vai continuar servindo? Eu tenho cada dia dito para o Senhor: Senhor, eu quero estar preocupada com o aplauso do céu. Enquanto Davi estava sendo esquecido, Deus estava ali, vendo o coração dele leal e fiel, de trás das malhadas, dos bois, das ovelhas do seu pai, fazendo aquilo que era certo. Ei, minha querida, contente-se, seja grata e permaneça com seu coração fazendo aquilo que é certo, porque Deus, o mesmo Deus que te colocou atrás das malhadas, é o Deus que de repente dele chega na sua vida e te tira de trás das malhadas. E essa é a segunda chave que eu tenho para te dar hoje. Muitas pessoas tentarão te esconder e diminuir, mas Deus te encontra atrás das malhadas. Deus te encontra. Você já percebeu que às vezes quem mais deveria acreditar na gente, às vezes são as primeiras pessoas a nos desencorajarem, diminuírem? Aquelas pessoas que você diz assim: nossa, essa pessoa podia me ajudar, ela podia abrir a porta para mim. Eu lembro quando eu me formei, meu pai era um grande médico, cirurgião. E quando eu me formei, eu diria que eu tive 2 momentos de crise, de ausência dele, de falta dele. Uma foi quando eu me formei, que foi antes de casar, que eu falei com Deus assim: Senhor, o meu pai podia abrir as portas que eu preciso. Nos hospitais, de emprego, me indicar. O meu pai conhece todo mundo. Era para ele ter feito isso para mim, era para ele ter deixado, eu falei isso com Deus, era para ele ter deixado um consultório pronto para mim, ele podia ter feito isso por mim. O segundo momento foi quando eu casei, que eu senti muita falta dele. Nos 2 momentos Deus falou assim comigo: filha, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Sou eu que te vejo muitas vezes de trás das malhadas, nos bastidores da tua vida, fazendo aquilo que precisa ser feito, com fidelidade, com integridade, com amor, com zelo. Sou eu que te vejo, o teu compromisso, o teu amor, quando ninguém está vendo. Sou eu que te tiro de trás das malhadas e te apresento para que você seja ungido diante de todos. Querido, do mesmo jeito que houve uma desconexão na família de Davi, porque Jessé considera os 7 filhos, menos o 8º, o último filho. Davi está esquecido, mas Deus incomoda Samuel. Você sabe, eu digo sempre: você não precisa se autopromover. Tem gente que às vezes se apresenta para mim assim: pastor, é o seguinte, eu cheguei aqui na igreja agora, eu toco piano, eu toco bateria, eu canto, eu assopro, eu faço ação social, eu faço tudo.
E aí? Eu falo assim, fica aí. Se conecta com o corpo, vá servindo, vá amando. Mas existem muitas pessoas que só querem se conectar com o líder. Eu não estou falando só dentro de igreja. Ela só quer ser vista pela pessoa que ela acha que pode promovê-la, colocá-la ali na cara do gol. Enquanto tudo que você precisa fazer é manter o seu coração focado em Deus e fazer aquilo que precisa ser feito. Não fica pensando em quem pode te promover. Existem alguns lugares, eu imagino Davi naquele lugar de desconexão familiar, que ele precisava se diminuir para caber. Você já, pastor, parou para pensar nisso? Não sei se você já viveu uma situação dessa, que tem relacionamentos que você tem que se diminuir para caber. E hoje se fala assim, não, você não tem que se diminuir, você é muito especial. Hoje as pessoas falam assim, usam o não pertencimento. Eu não estou me sentindo pertencente de uma maneira muito egoísta. Porque tudo eu não tenho pertencimento. Será que tu não tem pertencimento? É porque tu não pertence em lugar nenhum. Nunca está bem em lugar nenhum. Porque você sempre está esperando ser visto por quem muitas vezes não consegue te enxergar. Porque quem tem que te enxergar é o Senhor. E aí, muitas vezes a gente precisa humildemente se diminuir para caber. Davi se diminuiu naquela função pastoral. Ele era músico, ele tinha tantos dons e talentos, mas ele estava fazendo aquilo que tinha sido confiado a ele. Sabe, é muito doído você se doar, se dedicar e mesmo assim ser deixado de lado intencionalmente. Alguma mulher já passou por isso? Você fala, cara, eu fiz tudo certo. Eu fiz de coração, e mesmo assim eu fui deixado de lado, mesmo assim eu fui esquecido. A dor da desconexão com pessoas que poderiam te ajudar, mas muitas vezes não te ajudam. Esses dias Deus falou comigo, filha, valoriza o campo que eu te confiei. Valoriza a vinha que eu já te dei. Valoriza a mesa que eu te dei para cuidar. Eu estava conversando com uma discípula e ela disse assim para mim, pastora, Deus tem nos dado alguns projetos, algumas coisas, e eu estou querendo contratar um gestor para isso, uma pessoa para aquilo e uma pessoa para aquilo outro. Eu falei, muito bem, tu está querendo arrendar o teu campo. O campo de quem é, minha irmã? Ela disse, é meu, do meu marido. Deus nos deu essa missão, está nas nossas mãos. Eu falei, o mesmo Deus que te deu esse campo vai te dar as ferramentas, as habilidades, aquilo que você precisa para desenvolver essa missão. Enquanto você ficar querendo convidar outras pessoas, ou que outras pessoas façam no seu lugar aquilo que você deveria fazer, transferindo, muitas vezes delegando o intransferível, você nunca vai prosperar no seu campo. Aí você está de olho no campo do outro, enquanto Deus diz assim, ei, o que você está fazendo com aquilo que eu já te confiei hoje? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor já te confiou hoje e agora? Como que você tem sido diligente com as missões e responsabilidades que Deus já tem te dado agora? Algumas aqui são líderes de GC. Muitas têm um chamado missionário, pastoral. Mas você nunca vai chegar lá, se você não for fiel com o campo que te foi confiado hoje e agora. Olha para a irmã que está do teu lado e diz assim, valoriza o teu campo. Olha para a tua mesa, irmã. Para de ficar cobiçando a comida do outro. Eu não sei como é que vocês são em restaurante, mas eu sou daquelas. Vou contar para vocês uma coisa muito particular minha, que não é nada chique. Mas quando eu chego em restaurante, eu saio assim, ó. Eu amo olhar para a comida dos outros. Às vezes eu vou no banheiro só para poder passear no meio das mesas. Olha, eu gostei daquilo. Bom, gostei, cara, tá com a cara boa. Aí eu sento na minha mesa e falo pro garçom assim, discretamente, moço, o que aquele moço ali está comendo? Eu quero aquilo. Outras vezes eu estou comendo a minha comida. E aí chega na mesa do vizinho um prato que eu achei mais bonito do que o meu. Aí eu falo, moço, com aquele prato ali, eu falo, Fred, eu vou ter que voltar no restaurante, porque na próxima vez eu tenho que comer aquela comida. Eu sou o tipo de pessoa que está comendo, já está programando a próxima comida. Às vezes a gente é assim na vida.
A gente está sendo servido, Deus nos deu uma porção. Ainda não é aquilo que a gente imagina, mas Deus está te forjando nesse processo. Deus está te preparando para coisas ainda maiores. Mas você precisa ser fiel hoje, valorizando aquilo que Ele já te deu, cultivando a mesa que você tem, cuidando do campo que te foi confiado, cuidando das ovelhas do seu pai, estando nos bastidores, lutando as guerras, muitas vezes por outras pessoas. Queridos, esse ano a gente vai fazer 17 ou 18 anos de ministério pastoral, tem que somar direitinho. Desses, grande parte deles foi em São Luís, no Maranhão, cuidando ali das ovelhas, do rebanho do meu pastor, do meu sogro, lutando guerras inimagináveis. Eu reconheço Davi quando eu me identifico quando eu vejo ele dizer assim: olha, Golias está aí agora, já matei urso, já matei o leão. Antes de nós enfrentarmos os nossos Golias em Teresina, os nossos próprios gigantes, a gente já tinha matado ursos, leão, a gente já tinha lutado várias guerras, protegendo o rebanho. Então Deus não vai te confiar nada maior. Quantas estão comigo aqui, amém? Vocês estão muito caladas. Não é confortável para mim ministrar mensagens assim. Eu queria ter pregado outra, mas Jesus me pediu para pregar essa. Às vezes a gente é essa que está sempre de olho na mesa do outro, na porção do outro. Mas se você for fiel atrás das malhadas, a mesma que está ali servindo nos bastidores é que está preparada para ser ungida diante dos irmãos. Às vezes eu viajo e eu encontro pessoas de outras igrejas, e essas mulheres me abraçam e dizem assim: ah, pastora, você é pastora do meu coração. Aí eu olho nos olhos dela e falo assim: não sou não. Você mora onde? Eu moro em Belém. Você está congregando em que igreja? Ah, estou congregando aqui nessa igreja. Então, cadê os seus pastores? Seus pastores são fulano e fulana. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente admirar quem está de longe, quem nós não temos acesso, quem a gente não conhece no dia a dia. Existe uma mística hoje da internet. Ei, minha irmã, para de desejar e admirar o do outro e negligenciar o que é seu. O ministério que Deus nos confiou, mulheres de Teresina, na igreja Angelim Teresina, se chama Pink Power Movement. A gente tem que valorizar essa mesa que Deus nos deu, cuidar do campo que Deus nos deu, abraçar, honrar, estar junto, valorizar. E às vezes a gente tem essa ideia mística do de fora. Esses dias a gente está fazendo a escola de mulheres Pink Power. Grande parte das minhas alunas não são daqui. A maioria. E eu estava em alguma conferência e uma pastora perguntou para mim assim: também trabalha com a internet, tem cursos, mentorias. E aí ela falou: Flávia, eu fiz o levantamento, nossa, Deus tem alcançado tantas pessoas, e me falou o número de alunas que ela tinha, e eu falei: gente, eu nunca parei para saber disso. Aí eu mandei uma mensagem para Igor: Igor, tu tem como saber, meu filho, ter a ideia de mais ou menos quantas alunas já vieram através dos cursos, do Viva o Seu Propósito, da escola, do Você Pode Recomeçar, do Conexões que Mudam Destinos? Aí ele me mandou a resposta daqui a 2 horas, ele pesquisou e me mandou: pastora, a senhora pode dizer seguramente que pelo menos 5.000 mulheres já fizeram seus cursos, de 22 países. 22 países. Por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes é mais fácil a gente abraçar e admirar o que está de longe do que o que a gente está de perto. E eu não estou pedindo a sua admiração, nem a sua honra, nem o seu respeito. Eu não preciso, eu preciso do aplauso do céu. Mas eu estou dizendo isso porque você precisa valorizar aquilo que Deus te deu, o seu campo, a sua mesa, é o seu marido. Ele não é perfeito, mas ele é seu. Os seus filhos. Não dá para trocar de filho, irmã. Ah, mas vieram com defeito de fabricação. Tem que ter o DNA, 50%. Foi o lote que estava com defeito.
Mas eu queria, não sei, eu queria uma igreja com um painel de LED. Não, eu queria uma igreja com a iluminação menos piscativa. Eu queria, não, tira a bateria, bota a bateria. Nós nos tornamos clientes, a gente se torna hoje, né? Igual o iFood. O que eu vou comer hoje? Tem dia que eu não sei nem o que eu vou comer. Bebel fala assim: pastor, o que tu quer comer? Eu falei: Bel, nem sei o que eu quero comer, me diz o que eu quero comer. A gente não sabe o que a gente quer. A gente está numa geração que a gente é tão hiperestimulado e distraído que a gente não sabe o que a gente quer. Não é verdade? Uma hora a gente está satisfeito, daqui a pouco a gente já abusou, não quero mais. Porque a gente não tem valorizado a mesa que Deus nos tem dado. E aí que com isso a gente vive desconexão com as pessoas mais próximas de nós. E às vezes é mais fácil a gente se conectar com quem está longe. Você sabe por quê? Essa é outra chave, eu já até entrei nela. A proximidade rouba o glamour. A proximidade rouba o glamour. Gente, se você segue lendo essa história de Davi, imagina, é o Davizinho, é só o pastorzinho de ovelhas. Lá vem ele cheirando mal, todo mundo arrumado, com perfume francês, com camisa para dentro, esperando o profeta. De repente lá vem Samuel. Gente, essas fotos eu saio tudo fazendo careta, deixa eu ser uma bonita. Eu sou muito expressiva, a maioria sai horrorosa. Eu sou muito expressiva. Tá bom, minha filha, obrigada. Deixa eu me concentrar. Aí lá vem Davi todo desconjuntado para participar do jantar, cheirando mal. E aí Deus diz para Samuel: é esse que é o ungido. Então eu tenho aqui o ungido e os não ungidos, que são os 7 irmãos. E eu passo a ter o anti-ungido, que é Saul, o ex-ungido. Então eu tenho o ungido, os não ungidos e os ex-ungidos. Quem é que você quer ser? Davi entra e a Bíblia diz que com Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele, diante dos seus irmãos, e pela primeira vez Davi foi consagrado rei. Davi foi consagrado rei outras 2 vezes, ao todo 3 vezes. Aquele evento em 1 Samuel 16 que nós acabamos de ler, aconteceu, Davi devia ter por volta dos seus 16, 17 anos, quando Davi tinha 30 anos, ele foi ungido rei a 2ª vez em Judá, sobre parte do reino de Israel, e quando ele tinha 33 anos, ele foi ungido rei para todo Israel. Então faz as contas, de 16 até 31. Até lá, a cada estação da vida de Davi, a cada passo que ele dava, ele tinha que se conectar a algumas pessoas, se manter conectado ao propósito de Deus, se manter conectado às vozes de destino que mantinham ele no caminho. Mas ele tinha que se desconectar de outras coisas que o prendiam. E essa desconexão familiar aconteceu de uma forma muito dolorosa. Se você segue lendo o episódio onde Davi enfrenta Golias, a Bíblia diz, né? Olha a promoção de Davi, irmãs. Quantas querem ser promovidas pelo Senhor? Eu vou te dizer qual foi a promoção que Deus deu para Davi. No primeiro momento, Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Samuel foi embora. O que aconteceu? Nada. Davi voltou para cuidar das ovelhas do pai. Até que houve uma crise nacional. Golias estava ali no campo de guerra afrontando o exército do Deus vivo. E Davi subiu de categoria, ele foi promovido. Ele não era mais pastor de ovelhas, agora ele era marmiteiro. Foi a primeira promoção de Davi. Jessé mais uma vez olha para ele e diz: meu filho, agora leva umas marmitas para os teus irmãos que estão na guerra, que estão lá no campo de guerra. Aí ele vai levar a marmita de Eliabe, de Abinadab, os guerreiros, os valentes do exército. Quando ele chega lá, está todo mundo morrendo de medo das afrontas de Golias. Ele é o único que diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aquele menino pequenininho, franzino, ele se toma de uma ira santa. O irmão dele, Eliabe, olha para ele e diz assim: quem tu acha que tu é? Bem nordestino. Quem tu acha que tu é?
Quem você acha que você é para poder vir aqui e estar se aparecendo, Davi? Volta, porque você é só o pastorzinho de ovelha. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. A voz da intimidação vai vir quando você quiser se posicionar, muitas vezes para fazer aquilo que Deus já te mandou fazer. Sempre vai aparecer um não ungido, Eliabe. Vai aparecer um Eliabe para ficar lembrando você daquilo que você não é. Mas eu estou aqui nessa noite para lembrar você de quem você é em Deus, filha amada de Deus. E não importa o teu passado, Deus tem algo com você agora. Eu acho lindo porque de pastor ele vai para marmiteiro. De marmiteiro agora ele é guerreiro. Ele tem 5 pedrinhas nas mãos e ele vai lutar contra o gigante. E a cada etapa da vida dele, ele se desconecta com mais pessoas, porque de pastor para marmiteiro, ele acaba tendo uma desconexão com os seus irmãos de sangue. E quando ele chega e ele vence Golias, e a Bíblia diz que ele levanta a cabeça de Golias, diante de todo o exército, o povo começa a gritar: Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul, que gostava tanto de Davi. A Bíblia nos conta nesse texto de 1 Samuel 16, que quando Saul, o ex-ungido, estava atormentado por demônios, por espíritos malignos, era Davi que ia ministrar a harpa, que ia ministrar louvores, porque existe poder na adoração para trazer libertação. Era Davi que ia ministrar ali diante do rei. Mas assim que Davi foi reconhecido diante do exército, o coração de Saul se inflamou contra Davi, se encheu de inveja. E como nesse texto que eu li, tem muita gente que tolera e que consegue lidar com você quando você está ali. Não, pode até crescer, desde que não seja mais do que eu. Existem alguns sistemas religiosos, inclusive hierárquicos, que dizem: não, você pode ficar aqui, mas você está debaixo aqui do meu comando. Não, pessoas que são a tampa da panela na vida de outras pessoas. E no poder do nome de Jesus eu estou aqui para ser essa que vai destampar a panela da tua vida. Eu olhei nos olhos de uma pastora, a gente estava sentada à mesa nos Estados Unidos, e ela me pediu para pastorear ela, para cuidar dela. Eu falei: minha amiga, nós somos amigas. Ela: não, por favor, eu preciso de uma pastora. Eu vejo você, uma mulher de Deus, de caráter, cuida de mim. E a gente sentado na mesa, a primeira coisa que Deus me pediu para dizer para ela, olhando nos olhos dela, foi: eu não tenho problemas com o seu sucesso. Eu quero que você cresça. Olha bem para mim. Eu não quero abafar aquilo que você carrega. Eu quero celebrar aquilo que você carrega. Você é diferente de mim. Você tem algo especial. Eu quero reconhecer o valor que há em você. Você nunca vai precisar se diminuir para caber debaixo da minha insegurança. Para de querer diminuir as outras pessoas para caberem dentro da sua insegurança. Eu quero mais é ver mulheres aqui crescendo, rompendo, fluindo. Pastor Joel Pereira, um amigo nosso, ele disse algo que eu quero te ensinar. Anota isso, que isso é para a vida. O seu sucesso é o meu descanso. Quer dizer que se você vai bem, se você rompe, se você flui em Deus, no seu chamado, nossa, já é mais uma área que eu posso descansar. O seu sucesso é o meu descanso. Por que muitas vezes a gente está tão cansada, a gente está tão sobrecarregada, mulher? Isso é mania de mulher, porque a gente quer controlar tudo, é ou não? Tem ninguém controlador aqui. Controlar tudo. Você quer dominar tudo em casa, dos filhos, na igreja, no seu trabalho. Você não consegue ver outra pessoa fazer. Não, como é que foi mesmo que vocês fizeram? Peraí, não, está errado, tem uma vírgula errada aqui. Para com isso. Não existe nada mais libertador do que você, como Jesus fazia. Jesus se ausentava intencionalmente em muitos momentos, quando ele ia para o lugar secreto. Eu preguei isso alguns dias atrás. Um dos poderes do lugar secreto é que o lugar secreto dá autonomia para as pessoas fluírem dentro dos dons delas.
Deixa elas livres para crescerem dentro daquilo que elas são chamadas. Outra chave que eu preciso dizer para você: quantas querem a unção de Deus? Eu vou te explicar o que é unção, para você guardar no coração, anotar e nunca mais esquecer. Unção não é arrepio. Unção não é algo que te derruba no chão. Unção é a habilidade sobrenatural para fazer aquilo que de maneira natural você não faria. Eu vou repetir: unção é a habilidade sobrenatural para fazer aquilo que de maneira natural, na força do teu braço, sozinha você jamais faria, mas que debaixo da unção, do sobrenatural de Deus, você pode todas as coisas, aquele que te fortalece. Mas a unção que a gente levantou a mão, quantas querem a unção? Um poder sobrenatural para fazer aquilo que eu não posso fazer. Todo mundo quer unção, amém, gente? Não quer, me dá a tua, que eu quero. A unção que te promove é a mesma que atrai perseguição. A unção que te promove é a mesma que atrai perseguição. Quantas ainda querem a unção? É só Deus te tirar de trás das malhadas, gente. Não se engane, quanto maior o nível que você está indo, maior a responsabilidade, maior as pressões, maior a exposição. Isso acontece. Às vezes até pessoas que você ama e admira podem começar a perseguir você só pelo fato daquilo que você carrega, que está dando certo. Eliabe olha para Davi e diz presunçoso. Saul olha para Davi, que era alguém que Davi amava também, e diz: agora eu vou te matar. Porque o fato dele ter sido ungido denunciou a falta de integridade de Saul. O fato dele estar na presença de Deus denunciou diante de todos aquilo que Saul não tinha mais, que era o temor de Deus. Por isso, a unção que o Senhor te dá, ela vai iluminando ambientes, ela vai mudando estruturas e vai começando a incomodar as estruturas das trevas. Não se assuste se à medida que você cresce em Deus, maiores perseguições acontecerem. Alguém já disse, nos Estados Unidos se diz assim: new levels, new battles, new demons. Novos níveis, novas batalhas, novos demônios. Mas do mesmo jeito que há novos demônios, existe maior livramento do Senhor como nunca antes. Porque o mesmo Deus que te levanta é o Deus que provê livramento. O mesmo inimigo que vem por um caminho é aquele que volta por 7, no poder do nome de Jesus. Então tem gente que diz assim: pastor, então eu não quero crescer, eu não quero romper. O Chris Volanton contou uma história que eu gosto muito. Quando ele falou sobre batalha espiritual, ele estava explicando, ele usou na época a exemplificação da eleição americana do Obama. E ele disse: olha, até ontem o candidato Obama, ele tinha ali os seus seguranças pessoais, pessoas que protegiam ele de todo o ataque inimigo. Afinal, um candidato da maior nação, da maior potência do mundo. Mas hoje, depois que ele foi eleito presidente da República dos Estados Unidos da América, ele não tem só os protetores pessoais, os seguranças pessoais, ele tem a CIA, ele tem o FBI, ele tem o Serviço Nacional Americano. Deixa eu te dizer algo, querida. Se você vai ser levado a um novo nível de pressão, de batalha, Deus já providenciou o livramento, Deus já providenciou aqueles anjos que irão te cercar e te proteger. Uma vez eu desci daqui, uma irmã disse assim para mim: pastora, deve ser tão difícil. É uma luta. Pastora, o diabo está me perseguindo. Pastora, o diabo está... Com certeza a senhora passa muita luta. Aí eu fui me dar conta que ela estava falando de mim. Aí eu falei assim: irmã, você está dizendo... Tipo assim, eu vi no olhar dela uma pena de mim, uma dó. Tipo: pastora, a senhora deve passar por tribulação, é muita luta, pastora. Aí eu olhei para ela, segurei nas duas mãos dela e falei: minha irmã, olha para mim, eu estou bem. Dormi a noite passada todinha.
Tem luta mesmo, irmã, muita, mas tem muita graça e livramento de Deus. A unção do Senhor é sobre mim. Tá tudo bem. Para de ficar dando crédito para a ação do inimigo, enquanto você tem o Todo-Poderoso adiante de você, minha irmã. Maior é aquele que está em nós. Maior o livramento do Senhor sobre a sua vida. Sabe, não teime em desconectar-se de quem precisa. Davi precisou se desconectar de Eliabe. Davi precisou se desconectar de Saul. E nessa noite você precisa se desconectar de tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus. A palavra de Deus nos fala que existem algumas coisas que Deus abomina e detesta. E uma delas é aquele que é maledicente, que dissemina contendas entre os irmãos. Você sabe, existem pessoas que na sua frente são só ali bajuladores, dão presentes, concordam com tudo, acenam a cabeça. Mas que quando você vira as costas, são as mesmas pessoas que falam contra a sua integridade, que levantam falso testemunho, que são mesquinhas, que disseminam contendas. Esse texto de Provérbios, ele me choca, porque a Bíblia diz as 7 coisas, 6 Deus odeia, a 7ª ele detesta. Olha bem aqui para mim, você precisa detestar aquilo que Deus detesta. Olha para a irmã que está do teu lado e diz assim: você precisa detestar o que Deus detesta. Você não pode mais se assentar na mesa do escarnecedor, da falação, da maledicência, da fofoca. Aí você pode dizer assim: ah, pastora, mas eu não falei nada. Não falou, mas ouviu. E emprestou os ouvidos para Satanás. Quando alguém vier trazer fofoca e maldizer outra pessoa que não está na mesa, seja a primeira a cortar abaixo. Corte Tramontina, rápido e certeiro. Você não pode tolerar aquilo que Deus não tolera. Uma outra coisa que eu entendo com essas coisas de conexão e desconexão é que você precisa lutar com todas as forças, minha querida, para conservar a sua conexão com pessoas que são chaves na sua vida. Porque pessoas como o profeta Samuel são aquelas que nos mantêm no propósito, no caminho. Davi teve uma situação onde ele caiu com Betseba, esposa de Urias, e o profeta Natã foi lá no palácio confrontar ele, dizer: o que você está fazendo da vida? O rei, o profeta foi confrontar o rei. Nós precisamos ter pessoas que são vozes na nossa vida e que vão nos lembrar o caminho. E que vão ajustar, porque às vezes a gente começa a fugir. A gente começa a sair ou se tornar muito autossuficiente. Eu sei que não tem nenhuma mulher autossuficiente aqui. Mas você precisa de pessoas que olhem nos seus olhos e te digam a verdade. E qual é a nossa mania? A gente fica na mesa da discórdia, do escárnio, da maledicência, mas a gente quer sair da mesa, do conselho, da direção, porque é duro para nós ouvir verdades. Tenha pessoas que são vozes de destino, vozes de conselho. Elas vão te ajudar a não te desviar do caminho e vão te acordar quando você estiver pensando em ficar orgulhosa, minha irmã. Você sabe, existem algumas pessoas que eu dou muito ouvidos. Mamãe, é claro, eu tenho uma amiga que já ora por mim desde os meus 18, 19 anos, que é a pastora Lúcia de Belo Horizonte. Tem o meu sogro, minha sogra, que são os meus pastores. Eu tenho pessoas que são vozes de destino na minha vida, pastor Rafael, Dan, Marte Duque, são pessoas que eu sento para ouvir, e se eles me corrigirem ou dizerem: Flávia, às vezes eles me fazem boas perguntas, realmente isso aqui precisa ser mudado. Às vezes são conversas desconfortáveis, mas necessárias. Será que você está fugindo de conversas desconfortáveis? Eu escuto o meu time, pessoas que estão comigo aqui todas as semanas e que estão na batalha da vida comigo, nas trincheiras da vida, como diz o Hemingway, que é um escritor muito famoso americano. Importa mais não é a guerra, mas é quem está com você
nas trincheiras da guerra. São essas pessoas que eu paro para escutar. Mas aquelas outras, os Eliabes, os Saús, aqueles que vêm para trazer, sabe, para dar opinião, ou pitaco, e não estão com você na lida da vida, eu só agradeço. Para quem que você tem parado para ouvir conselho e direção? Por último, nós vamos orar daqui a pouquinho. Se tem alguém que você não pode se desconectar, é do Senhor. Você precisa buscar esse lugar de intimidade, onde você escuta a voz de Deus, onde você, essa mulher que ama a presença. Sabe, minhas irmãs, eu falei ainda há pouco sobre Natã. Natã trouxe de volta Davi a sã consciência, porque ele estava longe de Deus. Mesmo como homem segundo o coração de Deus, ele era homem, ele era falho, ele era imperfeito. E se não fosse uma voz de conselho naquela hora tão importante, ele tinha se perdido. É exatamente isso que são essas vozes de destino na nossa vida. São conexões para a vida inteira. Elas são desconfortáveis até, mas elas são necessárias para nos posicionar no nosso lugar. Sabe, essa é uma noite que você vai precisar dizer: Senhor, eu vou definitivamente me desconectar de tudo aquilo que o Senhor não tem para mim, inclusive de relacionamentos que me afastam da centralidade em Jesus, me afastam da presença de Jesus, que contaminam o meu coração com discórdia, com contenda, com maledicência. A Bíblia diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Quem tem que guardar o seu coração é você mesma. Eu não sou responsável pelo que você sente. Eu não sou responsável pelo que você pensa. Mesmo sendo sua pastora, você é responsável por conservar a sua fonte. E é você que vai apresentar no último dia diante de Deus a sua história construída com Ele. É você que vai dizer: Senhor, eu fui essa que tive a coragem de viver cada etapa, como Davi viveu, nos bastidores, atrás das malhadas, servindo marmitas aos meus irmãos, lutando as guerras, muitas vezes maiores do que eu, mas eu fui treinada para lutar guerras, sendo adoradora e me posicionando para governar, porque foi o que aconteceu com Davi. Ele foi forjado para ali, depois de mais ou menos quase 20 anos depois, ele estava pronto para ser de fato aquilo que um dia havia acontecido no meio dos irmãos, a unção que havia vindo sobre ele naquela primeira vez que o óleo desceu sobre a cabeça dele. Agora, quase 20 anos depois, ele estava pronto para viver aquilo que Deus havia prometido. A gente quer as coisas muito rápido. A gente quer viver as coisas mais rápida do que a gente pode imaginar. A gente muitas vezes não se submete aos processos necessários. A gente quer atropelar. Você fala assim: eu tenho um chamado pastoral, eu sou líder, ninguém vê. Então você se autopromove, você forja algo. E eu estou aqui essa noite para te lembrar: você só precisa da audiência de um. A audiência de um. Deus te vê. Deus sabe. Salmo 139, Ele sabe quando você se deita, quando você se levanta. Ele conhece você do mais íntimo, mulher. Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente recebe pedradas, quando a gente recebe palavras contrárias, você diz assim: Senhor, eu escolho não me defender. Eu não quero guardar a ofensa no meu coração, e eu escolho não devolver a ofensa. Eu escolho, Senhor, perdoar. Eu escolho, Senhor, entender que muitas vezes é o próprio Jesus que está virando algumas mesas na minha vida, que eu estou insistindo em conservar. Eu pergunto para você nessa noite: quais são as mesas que você já deveria ter deixado Jesus virar na sua vida? Quais são os relacionamentos que estão te afastando de Deus e das pessoas que Deus tem como voz sobre a sua vida? Quais são as conexões que você tem dado ouvidos e que muitas vezes tem poluído, intoxicado a tua alma?
Essa é uma noite para a gente pensar e você dizer assim: Deus, eu por favor, eu quero que o Senhor vire todas as mesas que precisam ser viradas, de uma vez por todas. Eu não vou ficar agarrado nelas. Ai meu Deus, não vira, segura. Mas eu quero ser humilde para continuar assentada nas mesas de conselho e direção na minha vida.